amigos e irmãos fraternos. Estamos aqui mais uma vez para uma palavra do nosso Evangelho no Lar. E essa corrente online que a nossa Casa Espírita tem feito, o Grupo Fraterno Espírita Irmãos Rogério Cláudio, a gente espera que essa corrente permaneça e continue fluindo. É importante, antes de começar o nosso estudo, que a gente separe um recipiente com água, para que no final essa água seja fluidificada por essa energia, e que a gente coloque também, para quem tem animais em casa, um recipiente separado com essa água, para que eles também possam receber essa energia fluidificada. Vamos começar com uma mensagem. Seja o que você deseja ser. Não dê importância aos que os outros dizem. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que unicamente você terá de dar contas dos seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. Vamos fazer uma oração inicial, pedindo ao Divino Mestre e a nossa espiritualidade que nos acompanha, os nossos mentores, que permita que a gente faça essa palavra do Evangelho, que a gente transmita essas palavras da melhor maneira possível e que os irmãos aqui presentes do plano material e do plano espiritual estejam aptos, com as mentes abertas, os nossos corações abertos, para que essa energia possa fluir, para que esse entendimento dessa mensagem seja fluido em nossos pensamentos e que possamos elevar a nossa vibração após esse estudo e nos fortificar e permanecer com a nossa esperança e a nossa fé na sua palavra e no seu amor, Senhor. Obrigada. A gente vai ler uma passagem aqui do capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixam os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgas ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura a ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra?
Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele ali continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor que se concede naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritos, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que dele guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se perdides a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentirei aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É muito difícil a gente receber uma notícia de uma perda, um desencarne de alguém tão jovem no mundo terreno e a gente se confortar e entender esse posicionamento e essa perda. Mas, como ele diz mesmo aqui, a gente não deve contestar, né, as providências divinas, porque Deus realmente sabe de todas as coisas. Essa morte precoce, na verdade, ele diz que Deus precisa mostrar para nós o quanto a nossa vida eterna é a nossa real existência, porque não há garantia de que se a gente viver muito, a gente vai viver bem, vai evoluir e vai ser feliz e vai estar com o nosso espírito evoluído. A nossa verdadeira evolução é na vida espiritual, e quando Deus tira um filho desse mundo, ele na verdade pode estar poupando ele de uma vida amargurada. Talvez ele esteja, o que a gente pensa que pode ser um mal de Deus e uma não aceitação de uma vontade de Deus, na verdade é um bem que Deus está fazendo para esse irmão, porque está evitando que ele viva, como ele chama aqui, as misérias da vida terrena. Então é importante que a gente não questione, que a gente entregue a nossa fé e a nossa força para que Deus continue tomando as providências adequadas na vida de cada um, e que a gente aceite e compreenda. E Ele nos conforta, nos mostra o caminho, e como o próprio Evangelho nos diz, seca as nossas lágrimas e acalenta o nosso coração. E a gente vai ficar hoje com essa passagem, tão importante quanto todas que a gente traz aqui, e vamos fazer uma oração para agradecer esse momento e essa palavra. Divino Mestre amado, espiritualidade amiga que nos envolve, nos protege, queremos agradecer por mais esse momento, queremos agradecer por essas palavras, pelos irmãos que nos acompanham, nos permite nos manter nesse caminho, nos permite nos manter nessa corrente do bem, e pedimos, Senhor, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, e a cada dia nos coloque diante do seu caminho, aceitando todas as suas providências, aceitando todas as nossas vivências, experiências e nossos desafios, e que possamos acreditar a cada dia mais nessa vida espiritual, nessa vida eterna, para que a gente consiga cada vez mais amenizar as nossas dores de todos os acontecimentos que temos visto, para que a gente possa aceitar que tudo que estamos vivendo é para que possamos evoluir e cada vez mais
nos preparar para entender esse mundo espiritual e esse plano que todos nós iremos chegar em algum momento. Obrigada mais uma vez e que possamos retornar em breve para mais uma palavra e mais um momento de amor e de fé. Que assim seja. Graças a Deus.